agora que a bate-boca pega fogo, a parte mais legal da discussão são essas questões agora que a gente vai colocar tete a tete aqui com todo mundo, fazer as perguntas. Antes que eu tenha as minhas perguntas, porque eu já tenho as minhas, eu queria saber se vocês da plateia, ao prestarem atenção nestas excelentes apresentações de todos os colegas, se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade, porque aqui é um local para a gente justamente trocar ideia, experiência, né? E se alguém está angustiado com algum tema ou quer fazer uma pergunta, fique à vontade. Pronto, a Ana, claro, perfeito. Essa representante mora aqui, a do Incor, vai falar para a gente, por favor. Bom, primeiro, né, parabenizar, a mesa foi maravilhosa, e sabe que assim, eu como farmacêutica e nesse momento atual mais como gestão, não perto, uma dúvida que eu tenho, acho que um ponto de reflexão é como é difícil a decisão, né, a gente tem o protocolo de TEV, a gente tem a necessidade da anticoagulação do paciente, mas assim, eu queria entender do ponto de vista médico para compartilhar com a gente, qual é essa angústia na hora de definir quando o paciente é muito crítico e você tem o cenário, mas o ônus e o bônus, eles quase que se equilibram. Eu acho que... Perfeita pergunta. Primeiro eu vou jogar para a Luciana, depois eu falo como médico também. Vamos lá. Bom, mas eu acho que é bem legal. Primeiro, assim, os protocolos, quando os avisos são maravilhosos, assim, eu acho que eu acho que é difícil ter alguém que se incomode com aviso, né, que realmente nos ajuda. Então, tem locais, eu adoro a experiência de alguns hospitais particulares que você não libera a prescrição se você não responder o protocolo de TEV. Eu acho aquilo fantástico. A prescrição não vai sair. Você não sai do hospital. Justifica. Hã? Justifica não é? porque Justifica. você está fazendo por que isso. Você quer fazer diferente do... E aí dá para... Se eu respondo por que eu quero fazer diferente, frente a uma angústia clínica, o farmacêutico recebe. Porque não adianta a gente achar que a gente sempre vai estar disponível para fazer a visita multi, que é o ideal. Você consegue fazer a visita multidisciplinar num ambiente de UTI, mas com o cardiologista do paciente que passa em qualquer horário do hospital, isso não é factível. Então, os avisos são importantes e aí as exceções ficam muito mais claras para a gente quando eu realmente preciso abrir mão daquilo. Você realmente quer abrir mão disso? Então, nos faz pensar muito mais, e se não aquele dia, no dia seguinte eu vou pensar de novo. E eu achei muito interessante o que você mencionou, Lei, sobre a anticoagulação de longo prazo, porque, eventualmente, a telemedicina pode entrar nessa, de ligar para o paciente 20 dias depois para saber se ele está anticoagulando, né? Então, ou o médico receber esse aviso, né? Porque daí você coloca na mão um SMS... seu paciente tal está anticoagulando. Então, eu acho que assim, tem situações que realmente a gente tem que abrir mão da anticoagulação, mas quando o aviso vem, a gente se sente muito mais culpada. Outra questão que eu quero também levantar é que, e a lei deixou isso muito claro, quer dizer, sobre 35% das prescrições serem incorretas. Lembrar que em vascular, como o nome já diz, muitos são cirurgiões, com todo respeito a quem tem pai cirurgião, mas cirurgião é uma peste. Tá? Cirurgião é terrível. Entre ele achar que ele é Deus ou não é Deus, vocês sabem disso, é muito complicado. É diferente você lidar geralmente com o clínico. O clínico, em geral, ele pensa um pouquinho mais, sabe? Às vezes a gente não ajuda tanto. O cirurgião, ele ajuda mais, ele resolve mais. Mas o clínico, ele já tem a formação, ele é natural ele se questionar. Então, quando você tem um cardioclínico, tá, em geral, ele se questiona e ele ouve, e a enfermagem já vai apontar o erro, ou a farmácia vem trazendo, olha, não está liberando porque está acontecendo uma inconsistência aqui. Acho que sempre as palavras devem ser colocadas de maneira também adequadas. Porque eu acho que no relacionamento multidisciplinar, eu sempre falo, não existe concordar, discordar, mas a gente tem um pensamento diferente, a gente tem um tratamento diferente sobre isso, porque quando você fala discordo, já é feio, aprendam isso, porque parece que você já está tirando a razão do outro. Eu discordo de você está tirando a razão do outro. Então, isso é falta de educação. Então, eu penso diferente, eu tenho outra maneira de pensar. Tem que se segurar um pouco, sabe? Às vezes a gente tem esse hábito errado, eu discordo. Não existe isso. Você pensa diferente, o outro tem a razão de pensar dele. É como se você tirasse a razão do outro pensar diferente também. Então, aprenda, isso é terapêutico, tá? Então, nunca discordarem,
mas pensarem diferente ou apontarem onde vocês estão enxergando uma inconsistência. Quando se encontra uma inconsistência, isso é importante. E existem muitos colegas que eles não conseguem dialogar dessa maneira. Isso é importante também fazer essa troca. E a segunda coisa é isso aí que você falou, é protocolo. Protocolo é tudo na vida. Eu sou totalmente a favor, porque evita justamente as inconsistências. Quando sair, e às vezes o protocolo não é perfeito. Nenhum protocolo é perfeito. A gente sabe que tem pacientes que vão transitar numa situação de altíssimo risco de sangramento. É isso que você está perguntando. Às vezes é um paciente que trata um linfoma, leucemia, está cheio de peteca, hematoma, e aí você tem que lidar, mas ele está com uma trombose ao mesmo tempo, ou seja, ele está oscilando entre TEP e sangramento. E aí a gente tem que, às vezes, conversar e trocar, olha, uso off-label, baseado em nada, eu não tenho evidência em literatura, ele vai fugir do protocolo. E aí isso eu acho que tem que ser discutido e conversar com a enfermagem, às vezes até ligar para a farmácia, olha, estou com uma situação que está fora do habitual. Podemos conversar? Isso pode ter umas eventos adversos. Isso geralmente é trocado ideia com a família. Quando o médico está lá, ele fala, olha, a gente não tem uma área de incerteza aqui. Essa área de incerteza a gente tem que... Eu tinha um mestre, que era o professor Sousa, que você conhece, e ele às vezes falava, para grandes abismos, ou você fica paralisado na inércia, você tem que dar um grande salto. Ou você pula daquele abismo e vai ter que trabalhar com um familiar que tem uma situação difícil, ou você vai ficar na inércia, não vai fazer nada, mas também pode correr o risco de não proteger. Então, isso é importante. Por favor. Eu vou aproveitar e contribuir também por contatos com muitos médicos e gestores de hospitais, inclusive. Uma parte muito importante é que venha como uma prioridade da gestão do hospital em aplicar isso. Então, é importante também o gestor ter o reconhecimento da importância desse protocolo, que vem como uma meta de segurança para o hospital, para a instituição. E, a partir disso, a gente acaba tendo também mais adesão ao protocolo. Nesse caso dos cirurgiões, o medo de sangramento desse paciente é muito grande. E isso faz com que, muitas vezes, eles ponham um pouco o pé atrás. E a gente sabe que as cirurgias de maior porte, que é a que tem mais risco de sangramento, inclusive de maior tempo, é a que mais necessitam da quimioprofilaxia, enfim, da profilaxia de TEV. Então, é muito importante a gente também entender. A gente, como farmacêutico, a gente precisa parar de apontar dedos. Então, no caso, a gente tem que ser um parceiro, né? O enfermeiro é um parceiro, o fisioterapeuta é um parceiro, a fono é uma parceira, e na hora que chega o farmacêutico, o médico fala, lá vem aquele, né? E a gente tem que mudar essa visão nesse sentido de que somos parceiros. Eu consigo contribuir como farmacêutica para uma farmacoterapia melhor para o seu paciente. Então, a partir do momento que você parar na visita multidisciplinar em apontar dedos e ser solicitada, é um ganho enorme. E é isso que a gente quer. Então, acabar uma visita, quando eu trabalhava no São Camilo, tinha um médico que trabalhava comigo que, no meio da visita, ele virava para mim e falava assim, olha, Eliane, isso aqui é seu. Pode ajustar toda a diluição, porque eu preciso que esse paciente tenha uma restrição hídrica ali. Tem uma restrição hídrica. Isso muda muito. E é essa visão e confiança que a gente quer que esse profissional veja na gente. Como a gente consegue isso? Com capacidade técnica, com conhecimento e exatamente saber falar. Saber como eu vou agir. A gente aprende muito conhecimento técnico, mas muitas vezes a gente peca na hora de se comunicar com aquele outro profissional. Assim como a gente não gostaria que ninguém apontasse os dedos quando a gente pensa diferente. Né? Então, isso é importante. Como você gostaria de ser abordada, ou abordado, na hora que você prescrevesse algo que talvez não estivesse tão adequado ali para aquele paciente. Porque a gente precisa sair da parte exatamente de ficar procurando erro na prescrição, e o que a gente pode pensar diferente para melhorar a farmacoterapia do paciente. Excelente. Por favor, Bruno. Tenho certeza que essa mesa ela abriu várias vertentes para a gente discutir e fazer provocações. A gente fala muito sobre protocolo. Eu acho que mais importante do que se ter um protocolo é saber interpretar esse protocolo. E a Leiliane ela trouxe uma questão que
eu sempre bato na tecla. Avaliação técnica de prescrição e avaliação clínica são coisas totalmente diferentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital privado, né, um hospital bastante importante, inclusive, e que nenhuma prescrição era liberada sem avaliação do farmacêutico. Mas o que acontecia? Medicamentos que eram pedidos no código vermelho, que eram medicamentos de urgência, quem estava ali disponível liberava o medicamento. Ou não necessariamente era o farmacêutico clínico. E quem saía no código vermelho? Eletrólitos concentrados, anticoagulantes. Então, a gente faz um trabalho, né, com a clínica, com a farmácia clínica, pensando, né, em indicadores de segurança do paciente, quando, ao mesmo tempo, o farmacêutico clínico ele não consegue, né, avaliar aquela prescrição por algum motivo. E esse grande hospital, ele também tinha uma coisa muito positiva, que era o farmacêutico ficava no andar. Então, a gente não tinha essa questão do médico passar e o farmacêutico, de repente, não está ali para ter essa interface, né? E eu trabalhei na semi-intensiva de cardiologia, então a gente sempre, às vezes não era um médico titular, era corpo aberto e a gente tinha, né, esse problema que a Leiliane trouxe, mas eu acho que assim, a gente luta para ter tanto protocolo, só que a gente não interpreta o protocolo da maneira adequada, porque a partir do momento que qualquer farmacêutico entra lá e libera uma heparina, sem entender o caso, sem acompanhar o caso, eu estou indo contra, né, aquele protocolo que eu faço jus de segurança do paciente na minha instituição, né? Então, eu acho que você colocou muito bem essa questão. A avaliação técnica é muito diferente. Então, eu olho para o medicamento, pode ser diluente? Libero. Avaliação clínica, não, eu tenho que olhar para tudo. Exames, indicações. Será que esse paciente ele acabou de sair de uma cirurgia e o médico, sei lá, prescreveu pensando que era um paciente e foi para outro? Então, de repente, a gente quebra diversas barreiras de segurança que a gente impõe na nossa instituição porque eu não tenho esse olhar para interpretar, né? Por que eu tenho aquele protocolo, por que é importante. Então, não basta ter só protocolos, né? A gente tem que interpretar protocolos. Perfeito, essa compartilhamento de vivências, inclusive. Quando você falou de farmacêutico do andar, isso para mim está mais do que lógico, e eu entendo que um hospital que coloque um farmacêutico e explore para cuidar de todo o hospital, isso tem que ser lutado pelo conselho, porque isso é um absurdo. Porque, né, plantão, emergência, cada andar tem sua peculiaridade, ainda mais hospital aberto, né, que um é, sei lá, é câncer, o outro grupo um é oncológico, outro é o grupo de ortopedistas. Então, você tem eu acho assim um trabalho hercúleo para quem, dou parabéns para quem consegue, porque isso tem que ser lutado, né, porque é uma coisa dentro assim, até a questão política mesmo, para você, olha, por favor, qualquer hospital de bom porte, ou que se preze ser um hospital, ele tem que prezar pela segurança do paciente. E a segurança envolve também a valorização de cada profissional, né, que está dentro dessa cadeia, que eu chamo, né, não cadeia, tá? Cadeia alimentar, quer dizer, desse complexo, né, que é o que faz uma célula mesmo, né? Tem microsomo, tem um monte de coisa lá, não é isso? Tem ribossomo, todo mundo se ajuda, né? Para poder, o quê? No fundo, só existe hospital ou só existe ambulatório porque tem paciente. Sem paciente, a gente não vive, né? Imagina no tempo antigo, não tinha nada, alguém que resolveu criar um hospital. E aí, peraí. E é isso. Né? O hospital faz até o que faz ciência, ele precisa do paciente. Sem paciente não tem ciência, né, para a nossa área médica, né? Eu vou mudar um pouquinho de assunto até para poder movimentar. Qual que é o nosso principal obstáculo hoje para a implementação de DOACs em pacientes? Aproveitar que o Alexander está aqui, já que eles agora estão genéricos, né, eu entendo que tem que ter um controle de qualidade também, porque isso eu também fico preocupado, porque com a varfarina eu checo o RNI e vejo que está funcionando, mas com DOAC eu não consigo entender esse controle de qualidade. Tem um anti-10-AIDS, por exemplo, muito caro. Eu queria saber como é que vocês se sentem no conforto com o genérico, se tem alguma, porque eu sei que vocês fazem pregão, tem toda uma questão aí de entendimento, mas FA é uma doença perene, ela não tem recurso finito, ela é infinito. E a gente sabe que pela lei, depois que se distribui, tem que manter para o resto da vida. Eu queria saber qual o maior obstáculo hoje, já que baixou o preço genérico e a gente ainda continua com a varfarina como única opção. Eu queria ouvir de vocês o que está dificultando a implementação de DOACs hoje em hospitais públicos. Aí, aproveitar o Alexander que está aí. Bom, na verdade, é justamente o custo, porque pensando no contexto do SUS, ainda assim... R$10 que está a caixinha agora.
Pensando no contexto do SUS, nem sempre, mesmo que Era seja 300 R$ 10, reais. Baixar de 300 para 10, para mim já está muito bom. bastante. E talvez, se for fazer pregão, vai para 5. A minha preocupação hoje, assim, como farmacêutico na minha vivência, é que, por exemplo, na minha vivência eu não acompanho o paciente de DOAC, né? Às vezes acaba ocorrendo a transição, né? Uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente. Às vezes o paciente realmente não tem muitas condições de estar ali no hospital para fazer o exame periódico. Porém, o custo também é uma preocupação, porque mesmo que seja R$ 10, né? Que para nós muitas vezes é um valor simbólico, tem muitos pacientes que não têm condições de comprar nem por R$ 10, ainda mais um tratamento contínuo com anticoagulante, né, com DOAC. Então, já teve situações que pacientes que usam varfarina, às vezes ficam sem varfarina porque moram muito longe, por exemplo, do HC, e falam assim, não tem como eu ir, eu fiquei sem medicamento, eu não tenho como, e assim, eu geralmente falo, porque como a varfarina ela é um componente básico da assistência farmacêutica, tem como pegar no posto de saúde, então muitos pacientes não sabem disso. E às vezes a gente sempre está reforçando. O senhor pode pegar. Tem um aplicativo que eu sempre falo, né? Como a gente já está no meio da tecnologia, eu sempre indico um aplicativo chamado Aqui Tem Remédio. Ele coloca o nome do componente básico e ali ele direciona para o posto de saúde mais próximo. Então, às vezes, esse paciente não consegue pegar no HC, às vezes, lá temos o programa do medicamento em casa, que às vezes entrega em casa o medicamento, mas às vezes deu uma atrasada, não atualizou a receita, alguma intercorrência nesse meio tempo, temos a opção de pegar no posto de saúde. Então, hoje, a minha barreira maior em relação e preocupação do DOAC é o custo, porque o que me garante que esse paciente que hoje ele fala, eu tenho dinheiro para comprar uma rivaroxabana, por exemplo, mas e mês que vem? E se ele perdeu o Mas emprego? a minha pergunta é mais ampla. É por que o hospital não compra? Por que o sistema público não compra? Não doa para o paciente? Essa que é a pergunta. Não é quanto custa para o paciente. Tá? E aí a Gabriela já está na ponta, doutor, eu já estou com a sequência aqui. Ela já correu lá. Eu já vamos corri lá, não, gente. Doutor Darri, eu amei essa pergunta, porque a hora que eu tivesse a oportunidade de fazer a segunda pergunta, porque a gente tem que ser democrática, Sim. né? Eu ia perguntar o porquê que a SOCESP, a SBC não se mobilizam para solicitar via Conitec a padronização e incorporação do DOAC na Rename, né? A gente não pode, hoje, a gente tem um limite até de legislação vigente. A gente não pode, a estrutura pública, é que o HC é autarquia diferente. A estrutura pública, ela, pela Constituição, ela não pode gastar dinheiro em medicamento que não esteja incorporado no SUS. Então, esse é um limite grande e sério. Então, e por que a gente não tem no hospital? Porque como a gente está num trabalho enorme de contrarreferência para fora, né, para poder reciclar, né, fazer contrarreferência dos pacientes que estão lá hoje para a gente conseguir incorporar pacientes que estejam graves, então a gente não pode introduzir porque ele não vai conseguir continuar. Né? Então, eu estou aqui pedindo para a SOCESP, para os especialistas, gente, vamos lutar pela incorporação do DOACs na Rename. Perfeito. É isso. Obrigado. Gabriela, por favor, uma sequência. Exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que é importante a gente, enquanto profissionais de saúde, sociedade científica, a gente cada vez mais propor, né, junto a indústrias farmacêuticas, propor a modificação ou a inclusão disso via Conitec. Então, recentemente, eu não sei se vocês viram, uma grande indústria farmacêutica liderou uma consulta pública para a inclusão de um biomedicamento para tratamento de câncer. Né, de oncologia. Então, isso vai... a Conitec ela tem os relatórios periódicos em que ela analisa a consulta de sociedades, especialidades, população geral, o que é muito importante. Então, o quanto a população é importante a gente empoderar para que eles possam também falar. Se eles não têm essa condição de fazer um acompanhamento presencial por conta de uma varfarina, que eu preciso acompanhar ATP, INR, o quanto perder dia de trabalho, o quanto DOAC seria importante para ele, e ele colocar essa experiência, né? Então, e isso ser incorporado via Conitec. Alexander, você quer falar? Complementar?
Na verdade, falando muito assim, agregando a parte do protocolo, né, hoje a Rename ela é classificada, tem um componente especializado, então assim, talvez uma oportunidade de realmente trazer a rivaroxabana para protocolos, né, especializados, enfim, às vezes não distribuir para todo mundo, já Não. que ainda é considerado um alto custo, mas realmente um pontapé inicial é realmente introduzir esse medicamento, mas de um público mais que necessita, né? Então assim já teríamos um Sangramento grande com ganho. varfarina, etc. Exatamente. Como nós temos os PCDTs aí, talvez seria uma proposta boa. Acho que no começo poderia fazer com um perfil e depois vai ampliando. Né? Essa é a impressão que eu tenho. Não sei se vocês pensam igual, porque não dá para fazer para 5 mil pacientes anticoagulados do complexo HC. E fazer isso perene é complicado. Por favor, fique à vontade. Bom, parabenizar aí a mesa e eu queria realmente fazer algumas colocações. Existem algumas preocupações aí. Em Ribeirão Preto, nós tínhamos um ambulatório, né, de anticoagulação, em que a enfermeira, por exemplo, a gente dava autonomia para a enfermeira colher o exame, né, já deixava o pedido, ela checava o resultado, ela conversava com a gente, ela ligava para o paciente, já com a faixa do INR já estabelecida para aquele paciente, e isso a gente conseguiu acompanhar durante 250 pacientes, até o próprio Hospital das Clínicas mandava para nós, nós estávamos no setor secundário, e isso era considerado uma experiência exitosa. Só tinha 4 serviços de anticoagulação numa cidade de 750 mil habitantes. Que a gente possibilitava que a incidência nossa de complicações com o sangramento ou eventos, né, AVC, infarto e outros, era baixíssima. Só que o gestor não entendeu a importância disso e destruiu, né? Destruiu isso porque, né, quer dizer, a gente aposentou, pedi para ser voluntário, não me negaram, aí já é outra questão política, né? Então, e tiraram a enfermeira do serviço. Então, existia dentro da Conferência Nacional de Saúde, não sei se ainda existe mais, uma exposição das experiências exitosas do serviço público de todo o Brasil, de todos os assuntos, não era só isso. Então, isso é uma coisa que é complicada analisar. Outra coisa que complicou agora no sistema público, não sei se vocês sabem, uma lei federal, que toda compra no serviço público tem que ter 3 orçamentos, tem que ter assinatura eletrônica, tem que ter... Quer dizer, isso vai ser a verdadeira o sucateamento do serviço público em todos os setores. Hoje, para comprar qualquer coisinha, um pacote de papel sulfite, você vai ter que fazer isso aí. Então, isso já é um problema que o criminoso que aprovou essa lei, né, não pensou nas complicações burocráticas que isso vai implicar em qualquer setor, né? Então, eu vejo isso uma limitação. Porque, inclusive, essa questão da rivaroxabana, por exemplo, pelo custo que o Daria está falando, quer dizer, existem prefeituras que têm autonomias para isso. Por exemplo, você tem na prefeitura padronizado propanolol, metoprolol, carvedilol. Tem necessidade de ter 3 beta-bloqueadores? Realmente há necessidade? Existem algumas indicações peculiares. Você fala, bom, propanolol posso fazer para profilaxia de enxaqueca, ele ainda pode ser utilizado, mas é uma utilização muito pequena, vamos assim dizer, né? Atenolol na farmácia popular, junto com o metoprolol, né? Então, quer dizer, isso pode estar havendo um desperdício de dinheiro público. Então, precisa haver, né? Eu não sei se todas as questões têm que passar pela Conitec. Eu acho que a Conitec passaria esses casos de consulta pública de produtos oncológicos, de imunobiológicos, essas coisas mais caras. Mas a pergunta que eu queria fazer, então, era essa, a questão da parte de anticoagulação, né, essas experiências exitosas teriam que ser compartilhadas para que isso pudesse ser feito. Porque tive, inclusive, uma paciente minha que chegava e falava... Desculpa assim, que o tempo é curto, tá, acho que a sua pergunta qual é, por favor? A pergunta era o seguinte, então, primeiro, em relação à parte de anticoagulação, né, a questão assim, existe algum estudo de farmacoeconomia que pudesse fazer uma comparação? 2 perguntas, essa e a do TEV.
de farmacoeconomia que comparasse os DOACs com a varfarina, porque você gasta Sim. com agulha. Ok, você tem estudo de farmacoeconomia, segunda, desculpa, E a que tem que segunda. ser objetivo. Tá, Isso, objetivo. tá bom, Tá. obrigado. E até em relação à questão do protocolo, Tá. a questão das especialidades, oncologia e Ok. cirurgia na questão do uso do protocolo e fora já do ambiente hospitalar, Ok. para que esse Eu paciente... tenho não- já as respostas, mas eu queria saber se vocês têm as respostas, por favor. O ICESP, né? O Certo. ICESP ele conduziu um Obrigado. estudo clínico que é custo efetivo o uso do DOAC, porque justamente, além de ser uma população especial, de que precisa intervir, suspender a anticoagulação, etc., eles conseguiram padronizar a rivaroxabana dentro do hospital, demonstrando realmente, quando você coloca todas as variáveis de custo relacionadas à varfarina, a rivaroxabana acaba sendo de menor custo. Mas alguém da farmácia, por favor, quer sim. Acho que da questão da TEV, suas especialidades, o protocolo ele tem trabalhado cada vez mais com isso, sabendo que câncer será um fator de risco super importante para a profilaxia. E sim, a gente tem trabalhado cada vez mais as especialidades, né, não só de pacientes cardíacos, oncológicos e cirurgias oncológicas, cirurgias cardíacas para profilaxia de tromboembolismo venoso. Obrigado, Lei. Quer falar também? É só para lembrar que nós já fizemos um estudo de farmacoeconomia na época que saiu a dabigatrana. Esse estudo é publicado, já mostrando a custo-efetividade em relação à varfarina. Foi juntado pelo Dante Pazanese, pelo INCOR, pela Unifesp. Esse estudo já é antigo. Tá? E depois, só para lembrar, que já foi feito o pedido para a Conitec, assim que saíram os DOACs, e a confirmação de que a varfarina era igual a DOAC, que não precisaria do DOAC. Na verdade, não tinha dinheiro, e aí, como não tinha dinheiro, usou-se essa premissa de que era igual, e não é igual. A gente sabe que tem situações que você precisa usar mais o DOAC do que a varfarina. Tem que ser ressubmetido, na verdade, porque ele já foi submetido e, infelizmente, a resposta foi negativa, apesar de toda a manifestação da sociedade civil organizada e médica e não médica. Tá bom? Bom, infelizmente temos que fechar aqui. Poderemos ficar conversando até horas aqui. Um bom congresso para todos. Parabéns a todos que estão aqui. Tá? E até a próxima aí.